Meu boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Mais uma vez é um grande prazer, uma responsabilidade tamanha estarmos aqui novamente para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero juntamente com você, já deixei a minha Bíblia fechada de propósito, porque eu quero que você me acompanhe no Evangelho do Discípulo Amado. A leitura que nós faremos, ela se encontra no Evangelho de João, no último capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu João. João conhecido como discípulo amado. Assim que você encontrar a referência bíblica, fique à vontade para dizer amém. Vamos ler alguns textos aqui, alguns versetos, e vamos começar então a leitura do verso 1. O título: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Vamos agora para o verso 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Vamos agora para os 3 últimos versos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Santíssimo Deus, soberano Pai, mais uma vez a tua palavra foi aberta. Nós estamos aqui, Senhor, com o intuito de aprendermos mais da tua palavra. Que a tua palavra encontre lugar em nosso coração. Muito obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado pela iluminação do teu Santo Espírito. E suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão desta tarde é O Interrogatório de Pedro. Eu tinha alguns outros títulos em mente, mas eu preferi esse, que inclusive é subtítulo aqui, do versículo 14 até o versículo 15. Você pode acompanhar aí na tua Bíblia. Tem um subtítulo: Pedro é interrogado. Irmãos, o personagem central do sermão desta tarde é Pedro. Mas você sabe, tão bem quanto eu, que a história de Pedro, ela não começa no último capítulo do discípulo amado. Mas aqui no capítulo 21, digamos que encerra-se uma etapa da vida de Pedro. Uma etapa da vida de Pedro, ela se encerra aqui no capítulo 21,
do Evangelho segundo escreveu João. Mas se voltarmos aqui, eu vou pedir a permissão da igreja, eu sei que tenho a permissão, para a gente comentarmos aqui de uma forma rápida, dando uma preferência maior para o capítulo 21, que inclusive foi o texto desta tarde, mas eu gostaria, juntamente com você, de considerarmos dois outros textos. O texto segundo, o texto de número 2, se encontra no mesmo Evangelho de João, desta vez no capítulo 1. E aqui, para você entender o porquê que eu estou citando esse verso, é para dizer, irmãos, que João, o profeta João Batista, ele tinha alguns discípulos, alguns seguidores. E um desses seguidores era André. E eu quero lembrar-vos que é André que chama Pedro para que tenha o primeiro contato com Jesus. Mas antes disso, você conhece aquele famoso versículo onde João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo". Eu já citei esse verso em sermões anteriores, mas eu vou acrescentar um plus, algo a mais aqui. A primeira vez que João Batista cita esse verso, e João aqui, o discípulo amado, escreve, foi quando há o primeiro encontro de João Batista com Jesus. Inclusive, João Batista ainda não o conhecia. E no momento, então, ali que acontece o batismo, né? Então o profeta João Batista reconhece Jesus como Cordeiro de Deus. A figura Cordeiro diz respeito aos sacrifícios que eram realizados ali naquela ocasião, antes de Cristo, o verdadeiro Cordeiro do mundo, ser crucificado e morto. No dia seguinte, João Batista, vendo Jesus pela segunda vez, ele confirma novamente para André, que é um dos discípulos que seguem João Batista. O outro discípulo é o discípulo João, o discípulo amado, e ele, apontando para Jesus no dia seguinte, ele confirma aquela citação, aquela afirmação que ele havia feita no dia anterior, quando novamente diz: "Eis o Cordeiro de Deus". Ele confirma. A primeira citação refere-se a Jesus como aquele que nos justifica. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele nos justifica. É o primeiro passo da salvação, é a justificação, é o primeiro processo. No dia seguinte, quando João Batista diz para os discípulos, entre eles André e João, discípulo amado: "Eis o Cordeiro de Deus", desta feita, ele se refere a Jesus como aquele que santifica, aquele que restaura, aquele que renova. É o segundo processo da salvação, que nós chamamos de santificação. E eu quero que você guarde essa informação. Jesus como aquele que justifica, mas Jesus como aquele que santifica, aquele que restaura, aquele que renova. Eu quero que você grave essa informação. Interessante, irmãos, que João escrevendo, ele tem algo curioso, o discípulo, porque ele sempre, quando ele escreve o seu evangelho, ele nunca se refere a si pelo seu nome. Ele sempre se refere de forma anônima. Então, quando você lê o evangelho de João, e você encontrar ali uma referência, uma citação, o outro discípulo, o discípulo a quem Jesus amava, esse discípulo é João. Ele não se identifica no verso, mas nós sabemos que o versículo, a leitura, se trata da sua pessoa. E esse outro discípulo aqui, que aparece no contexto de João, capítulo 1, é claro, é André. João identifica André, que também é seguidor de João Batista. E o outro discípulo aqui, você já sabe que é João, o discípulo João. Eles então deixam de seguir João Batista e passam então a seguir Jesus. E por que eu estou citando isso? Porque o subtítulo aqui é: 2 discípulos de João Batista seguem Jesus.
E o que acontece? André, que é o mais velho, ele chama Pedro, o seu irmão mais novo, para que Pedro também siga Jesus. Aqui, irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui nesse tópico é que discípulos faz discípulos. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, que eles deveriam ir e fazer discípulos. Discípulos fazem discípulos. E André aprendeu isso quando ele chama Pedro para seguir Jesus. No outro dia, irmãos, acontece algo interessante. Jesus agora vai chamar um discípulo chamado Filipe. E Filipe encontra o seu amigo Natanael, que é conhecido como Bartolomeu. E agora Filipe também aprende com André que discípulo faz discípulo. Seguidores de Jesus faz seguidores de Jesus. E agora Filipe chama o seu amigo Natanael, conhecido como Bartolomeu. E agora nós temos já um grupo aqui de 5 discípulos. João, aquele que não se identifica. André, que também como João, discípulo amado, eram seguidores de João Batista. André, que chama o seu irmão Pedro, Simão Pedro. 3, Filipe, que chama Natanael. Nós temos aqui agora um grupo de 5. Agora, tem 2 textos aqui, 2 versículos que eu quero chamar a atenção, antes de nós irmos para a terceira leitura. Quando André chama Pedro para que vá até Jesus, para que conheça Jesus e, consequentemente, se torne o seu seguidor. Antes que Pedro abrisse a sua boca, Jesus disse assim, 1,42 de João: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que nós aprendemos desse versículo aqui? Quando Jesus disse assim, olhando para Pedro, tu és Simão, Jesus está dizendo, Pedro, eu conheço o teu presente. Eu me lembro de Zaqueu, irmãos. Zaqueu subiu numa figueira, no sicômoro, porque queria apenas ver Jesus. Não queria entrevistar Jesus, não queria ter uma conversa com Jesus, queria apenas ver. Mas Jesus, naquele primeiro encontro, ergue os olhares para Zaqueu e o chama pelo nome, dizendo assim, Zaqueu, eu te conheço. Irmãos, o Salmo 139 é algo que me chama muito a atenção, porque ele descreve a forma maravilhosa como Deus nos conhece, desde nascituros, dentro da barriga da nossa mãe. Deus já nos conhecia. Muito mesmo antes de sermos gerados, Deus já nos conhecia. E quando Jesus olha para Pedro e diz, Simão, ele está dizendo, Pedro, eu te conheço. Eu te conheço, Pedro. Mas a leitura continua. Conheço o teu presente. Você é Simão. Eu sei quem você é. Segundo ponto. O filho de João, as tradições barjonas, ou seja, eu conheço o teu passado, eu conheço a tua filiação, eu conheço o teu avô, eu conheço o teu bisavô, eu conheço o seu tataravô, o tatara do tatara do tataravô, eu conheço o teu passado, Pedro. Mas a leitura não termina aqui. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eu também conheço o teu futuro. Irmãos, Jesus conhecia o tempo presente. O presente de Pedro. Conhecia o seu passado, os seus ancestrais, né? Mas Jesus diz assim, você será futuro, chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus conhece. Irmãos, o último texto do capítulo 1 aqui, que é o versículo 51. Quando
agora, desta feita, Filipe chama Natanael, Natanael meio desconfiado, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, porque Filipe identifica, achamos o Nazareno, o Messias, aquele de quem João profetizava. Filipe diz assim, vem e vê, venha e vê. Interessante, irmãos, que o final aqui, no versículo 41, tem uma frase que eu acho bem interessante, que me chamou a atenção, diz assim, 1:51, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual é a mensagem aqui? O céu sempre estará aberto para aqueles que decidirem seguir Jesus. Amém, meu irmão? Diga amém. O céu sempre estará aberto para aqueles que decidirem seguir Jesus. Aqueles que deixarem tudo para seguir Jesus. E o mais interessante é que os céus nunca se fecharão. Nunca se fecharão. Estarão sempre abertos para aqueles que querem seguir Jesus. Aqueles que decidem seguir Jesus. Como André, que levou o seu irmão Pedro. E como Filipe, que chamou o seu amigo Natanael. Irmãos, o segundo texto que nós vamos agora considerar é o texto de Lucas capítulo 5, porque nesse momento aqui, que nós acabamos de ler, nesse texto, o texto de João, diz que 2 discípulos de João Batista seguem Jesus, mas se você for analisar, um dos objetivos também desta leitura é mostrar que no decorrer do sermão, Pedro vai ganhando um protagonismo. Ele vai ganhando um protagonismo. Irmãos, o segundo texto é o texto de Lucas 5. Existem 2 pescas na Bíblia. 2 pescas na Bíblia. A primeira pesca, ela acontece no início do ministério de Jesus, a chamada pesca maravilhosa. Eu estava analisando, é uma leitura que lembra muito. Se você fazer isso, nós não teremos tempo nesse momento, mas se você fizer isso, você vai ver que a leitura de Lucas 5, ela é bem parecida com a leitura de João 21, ela lembra, mas são 2 relatos distintos. E tem aqui algumas diferenças, e curiosamente, eu estudando o texto, eu encontrei aqui 14 diferenças de uma pesca para outra. Essa primeira pesca aqui, ela acontece no início do ministério de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nem mesmo André, que segue Jesus, que era discípulo de João Batista, ele está seguindo inteiramente Jesus. Ou seja, os discípulos, irmãos, nem mesmo João, o discípulo amado, eles seguem Jesus, mas não ainda de forma oficial. E por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo aqui de João, nós temos o relato de uma pesca, que era Pedro, André, Tiago e João. Esse momento aqui acontece o chamado do 6º discípulo. Quem era o 6º discípulo? Era Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, vai ser chamado aqui. João já tinha sido chamado anteriormente. André também, que levou Filipe, que por sua vez levou Bartolomeu. Mas eles estão pescando, irmãos. Bartolomeu é o mesmo Natanael. Estão pescando. E quando você termina a leitura, Lucas 5, versículo 11, você percebe que eles não pescaram nada. Não pescaram nada. Tem uma musiquinha infantil que você se lembra. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Lembra? Jesus andando pela praia, Jesus mandando jogar as redes no mar da Galileia. A rede, você conhece essa leitura. E aqui, irmãos, eu escolhi esse texto para mostrar como Pedro vai ganhando protagonismo. Porque Jesus entra no barco de quem? De Pedro. Olha só que interessante. No capítulo 4, Jesus curou a sogra de quem? De Pedro. Jesus no mar da Galileia entra no barco de quem? De Pedro. Jesus pede a quem para que
apoia o barco para afastar o barco um pouco ali da praia, porque ele vai pregar. Dentro do barco ele pede Pedro. Pedro não apenas cede o barco para Jesus, mas ele também segura o barco para que Jesus pregue. Irmãos, se você não pode pregar, segure o barco para quem pregue. Através dos teus dízimos, das tuas ofertas, você segura o barco para quem prega. Você dá condições para que outros façam o trabalho que talvez você não tenha condição de fazer. Interessante, irmãos, que Jesus dá a ordem para quem? Para Simão, verso 5. Disse a Simão, faze-te ao mar alto. Pedro responde, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sob tua palavra lançarei a rede. Pedro lança a rede, irmãos. E aí você conhece a conclusão da história. Aquilo que eles não conseguiram fazer, pescando a noite toda, fizeram em poucos minutos, sob a palavra de Jesus. Irmãos, jogar a rede em Lucas 5 é pregar a palavra, é fazer discípulos, é pregar o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino a toda criatura. E você percebe que a palavra tem poder. A palavra de Deus é a Bíblia. Sob tua palavra, irmãos, Jesus tem autoridade, ele diz, toda autoridade me foi dada. Portanto, ide fazei discípulos. Lançar a rede sem a autoridade de Jesus é fracasso total. Mas lançar a rede sob a palavra de Jesus é vitória garantida. Irmãos, Pedro, ele faz uma oração aqui que eu acho assim curiosa, porque quando ele percebe que foi usado por Deus, porque ele jogou a rede para a realização daquele milagre, ele diz assim, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas ao mesmo tempo que ele pede para que Deus se afaste dele, ele está se curvando. Olha só, retire-te de mim, Senhor, afaste-te de mim. E ele se curvando aos pés de Jesus, reconhecendo a sua situação de pecador e agradecendo a Deus por ter sido usado como instrumento de Deus, como ferramenta para a realização daquele milagre. E o texto termina dizendo o seguinte, deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos, vou agora para o texto que nós lemos, o texto 3, no caso, o primeiro texto que nós lemos. E por que eu escolhi o capítulo 5? Para mostrar que Pedro ganhou protagonismo. Entrou no barco de Pedro, Pedro segura o barco, Pedro lança a rede, Pedro se prostra diante de Jesus. No versículo aqui 10, Jesus disse a Pedro, veja Pedro ganhando protagonismo, né? Que no capítulo 4 já havia curado a sogra de Pedro, que no Evangelho de João, na primeira leitura, eu te conheço, eu sei de quem você é filho, eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, eu conheço o teu futuro. Está entendendo o sermão, irmãos? Está entendendo o sermão? Irmãos, existem 3 pescas na Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? É que eram peritos pescadores, peritos. Mas Jesus disse assim, de agora em diante, serás pescador de homens. Não é mais pescadores de peixes. Deixaram tudo, deixaram os interesses pessoais, os interesses financeiros. Irmãos, essa pescaria, eles não foram pescar, não era hobby, irmãos, não era hobby. Eles não queriam passar tempo, eles não queriam refrescar a cabeça, né? Não, irmãos, era a fonte de renda. Se fosse nos dias atuais, era com esse dinheiro que eles pagariam o mercado, era com esse dinheiro que eles pagariam a farmácia, era com esse dinheiro eles colocavam crédito no celular, gasolina no carro, na quitanda, e a quitanda fazia a feira livre. Então, irmãos, eles estão deixando tudo, a profissão, barco, rede, e redes cheias, Mas não é só interesse, irmãos, pessoal. Me lembrei de Abrão.
deixando também sua família. Os laços afetivos. Tinham famílias, tinham irmãos, tinham sogras, tinham pais, tinham amigos, tinham parentes. Mas você lembra que o céu sempre estará aberto para aqueles que seguem Jesus? E agora chegou ao capítulo 21. O primeiro texto, que agora se transforma em o terceiro, o primeiro texto lido, mas o último que eu vou explicar. Mas foram duas pescas, e interessante, irmãos, que são peritos, mas toda vez que o texto registra eles pescando, eles não pescam nada. Pesca maravilhosa, não pescam nada. Pesca milagrosa, maravilhosa é de Lucas 5, milagrosa é de João 21, não pescam nada. Até parece que eram amadores, mas não eram, irmãos. Mas todas as vezes que Jesus apareceu, ele transformou uma madrugada de insucesso, uma madrugada, no caso duas, de fracasso, em 2 manhãs de vitória. Diga amém, irmãos, diga amém, porque somente Jesus é capaz de transformar madrugadas de insucesso, de fracasso, de desânimo, em manhãs de triunfo, em manhãs de vitória. Irmãos, agora vamos para o capítulo 21. Por que pesca milagrosa? Por que nós temos 3 milagres? Talvez a gente vai falar sobre os 3 milagres aqui. São muitas diferenças. Lá é maravilhosa porque é um milagre só. Aqui é milagrosa porque pelo menos 3. Mas Pedro ganha tanto protagonismo, irmãos. Teve um outro episódio, quando Pedro é interrogado em Cafarnaum. É claro que Jesus não estava presente, Jesus estava na casa e Pedro estava indo então para a casa. E alguém pergunta assim, olha, seu mestre não paga os impostos. As 2 dracmas, Mateus 17, era o Império Romano. E aí Pedro, chegando à casa onde Jesus estava, antes que Jesus abrisse a boca, Pedro dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para Pedro. Vai-te ao mar. Agora aqui é uma pesca de anzol, de vara de anzol. Você vai pescar um peixe, vai ter ali o dinheiro, as 2 dracmas. 1 dracma você vai pagar o meu imposto. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a outra você vai pagar o teu imposto. Irmão, Jesus não precisava, porque os filhos estão isentos. Era o Império Romano. Eles não eram dono, era império. O uso da força. Mas para que não houvesse escândalo, agora Pedro lá com a sua vara, com o seu anzol, ele pesca 2 moedas na boca do peixe. E ele vai lá e paga o imposto, para que não houvesse escândalo, né? Para não dizer que Jesus estava contra o Império Romano, né? Irmãos, Pedro propõe, vou pescar. Estou no capítulo 21. Irmãos, a influência de Pedro era tamanha, era tão grande, que quando Pedro disse, vou pescar, quem eram os outros aqui? Jesus aparece a 7 discípulos. Quem eram os outros? Aqui fala, porque tem 2 que são anônimos. Simão Pedro, Tomé, o cristão bully, né? Incrédulo. Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, nós sabemos que é Tiago e João. Temos aqui 5. Mas tem 2 aqui que são anônimos. E quem são os 2, irmãos? Os 2 são Filipe, que chamou Bartolomeu, e André. Os mesmos de João capítulo 1. Ou seja, são os primeiros discípulos. Olha só que coisa interessante. E por que João não identifica? Talvez você fale assim, é um estilo literário, mas eu quero que você entenda nesta tarde, irmãos, que talvez João não identifica quem são esses outros 2, para que você entenda que um deles sou eu e o outro é você. O Felipe que não aparece sou eu. E o André que não aparece é você, porque André era pescador. E Felipe provavelmente fosse pescador.
Provavelmente era da mesma cidade, Betsaida, a cidade da pesca, provavelmente, e foram os primeiros. Ou seja, os primeiros discípulos estavam abandonando a missão. Como termina o verso 5, o verso 11 do capítulo 5 de Lucas? Deixaram tudo. Mas agora nós temos aqui eles voltando à velha vida, sendo influenciados por Pedro. Pedro tem a ideia, e aí André, tô dentro. Filipe, tô dentro. Não pescaram nada, irmãos. Mas agora nós vamos para começar a conclusão do sermão. Vamos começar a concluir o sermão. Irmãos, Jesus já havia restituído a força física de Pedro. Eu vou explicar isso aqui agora. Por que a força física? Porque quando Pedro descobre que é Jesus, você pode ler o texto, João é o primeiro a perceber. Jesus pede para que lance a rede do lado direito. Não tinham pescado nada a noite inteira. A rede veio cheia de peixes, 153. Um milagre é esse aqui, porque a rede não rompeu. E eu estava pesquisando, irmãos, eram peixes grandes. Sabe quanto, em média, é o peso de um peixe grande no mar da Galileia? 7 quilos. 7 quilos. Mas eu vou colocar aqui, irmãos, 6 quilos. Entre 5 quilos e 7 quilos. Mas vou colocar 6. Nem para menos, nem para mais. Nem 7 quilos, nem 5 quilos. Essa rede aqui pesava, se for 6 quilos, e milagre é milagre, irmãos, milagre é milagre, eu acho que eram 7 quilos. Mas vamos colocar 6. Irmãos, essa rede tinha quase 1 tonelada. Você entende porque, a princípio, os 6 discípulos não conseguiram puxar a rede? Por que, Davi? Porque a rede pesava quase 1 tonelada. Primeiro milagre, a rede não se rompeu. Segundo milagre, Pedro sozinho puxou uma rede. E por que eu estou dizendo isso? Que no primeiro momento, no versículo 4, aqui, o texto diz aqui, versículo 6, que eles não conseguiram puxar a rede. Pedro foi nadando até Jesus, se vestiu, foi nadando para ir ter com Jesus na praia. Os outros 6, com muita dificuldade, era quase 1 tonelada. Diz que eles conseguiram puxar a rede. Porque Pedro foi nadando, foi à frente, Pedro ganhando protagonismo de novo. E aqui, irmãos, no versículo 11, diz que Simão Pedro puxou sozinho a rede. Uma rede que pesava quase 1 tonelada. Se você somar por 7, 153 vezes 7, passa de 1 tonelada. A rede não se rompeu. Na pesca maravilhosa, a rede se rompeu. E mesmo assim, encheram ambos os barcos. Porque eu aprendi, irmãos, que milagre na pesca maravilhosa. E é assim que funciona. Milagre começa milagre. Permanece milagre, termina milagre. Começa milagre, permanece milagre, termina milagre. Jesus já tinha restituído as forças físicas de Pedro. E agora, irmãos, eu estou indo para os últimos 3 versos. Os últimos 3 versos. Porque primeiro é assim, irmãos. Eu fiquei imaginando Pedro agora, quando ele percebe que Jesus está na praia, eles comem peixe assado na brasa, comem pão. Olha só que irônico. Pedro queria esquecer Jesus e foi para o mar da Galileia. Olha que irônico, irmãos. Tudo ali fazia Pedro lembrar quem ele queria esquecer. Quando Pedro viu o homem na praia, ele lembrou do seu chamado. Quando Pedro olhou, irmãos, para a rede cheia de peixe, ele lembrou da pesca maravilhosa de Lucas 5. Quando Pedro pulou no mar e foi nadando até Jesus, ele lembrou que ele andou sobre aquelas mesmas águas para ir ter com Jesus diante de uma tempestade que Jesus havia acalmado. Irmãos, quando Pedro chega do outro lado e vê peixe assado na brasa com pão, Pedro lembrou do milagre onde eles distribuíram pães e peixes para a multidão. Mas graças a Deus, Pedro foi para um lugar que fazia ele lembrar quem ele queria esquecer. Irmãos, eu fico imaginando eles comendo, Pedro pensando, é agora que Jesus vai me repreender, é agora que Jesus vai chamar a minha atenção, é agora.
mas Jesus não fala nada. Eu fico imaginando ali Pedro achando que tinha se safado, né? Essa foi por pouco. Achei que o mestre iria me repreender. Mas o texto diz, estou comentando os últimos 3 versos, depois de terem comido. Porque é assim, irmãos, Jesus primeiro te alimenta. Ele te trata e depois ele trata do seu pecado. Primeiro Jesus te alimenta e depois ele trata da sua culpa. Primeiro ele te alimenta e depois ele te restaura. Primeiro ele te alimenta, entende, irmãos? Depois de terem comido. E aí quando Pedro achou que tinha se safado, vem as 3 perguntas. A primeira pergunta é: Simão, você me ama mais do que estes? Irmãos, Pedro não respondeu a pergunta da forma como Jesus perguntou. Porque Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes, tranquilo, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus não perguntou só isso. Ele perguntou: você me ama mais do que estes? Quem eram estes? Era Tiago, era André, era João, era Felipe. E por que Jesus perguntou? Porque teve uma vez, irmãos, que quando Jesus predisse a sua morte, Jesus falou: olha, vocês vão me escandalizar. Na hora que eu vou precisar mais de vocês, vocês não vão me apoiar. Você lembra quando Jesus advertiu Pedro? Quando Jesus avisou Pedro, Pedro falou: não, eu não. Mesmo que todos te neguem, eu jamais. Mesmo que venha a ser motivo de escândalo para todos, menos para mim. Pedro chega a dizer, irmãos, que estava pronto para ir para a prisão como para a morte. Você está dizendo o seguinte: olha, André pode negar, André pode vacilar, João também, eu não. E aí você percebe? Agora, quem foi que negou Jesus, irmãos? Foi os outros? Foi João? Foi André ou foi Pedro? Você entende, irmãos, o porquê da pergunta? Mas parece que Pedro não entendeu a pergunta. E a segunda pergunta, irmãos, ela é diferente. Estamos terminando o sermão. A segunda pergunta ela é diferente, porque muitas vezes nós achamos que Jesus está repetindo a mesma pergunta 3 vezes. Não, são perguntas diferentes. Então a primeira não é: Pedro, você me ama? É: Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que João me ama? Sim, mas não foi João que negou Jesus, irmãos. Quem negou foi Pedro. Você está percebendo uma incoerência entre a declaração dele e o ato que ele praticou? A declaração de lealdade com o ato que ele praticou, com a sua negação? Interessante, irmãos, que Jesus pergunta 3 vezes, porque foi 3 vezes que Pedro negou Jesus. Jesus disse: eu conheço o teu passado 3 tempos, teu presente, teu futuro. Irmãos, quando o pecado é público tem que ser o arrependimento, irmãos. Muitas vezes nós pecamos no secreto e queremos resolver, nós pecamos no público, e queremos resolver no secreto. Irmãos, pecado público exige confissão pública. Pecou no público, confissão no público. Irmãos, o arrependimento tem que ser tão notório quanto foi a queda. Entende? Irmãos, a segunda pergunta, que na hora de traduzir, eles esqueceram um detalhezinho, porque a segunda pergunta é a seguinte: Pedro, você me ama mais do que a eles? Uma letra. O tradutor esqueceu a letra, achou que não tinha tanta diferença essa letra, mas tinha, porque a segunda pergunta não é se o amor de Pedro excedia o amor dos discípulos por ele. A primeira pergunta é a seguinte: o teu amor por mim, Pedro, excede o amor deles por mim? Essa é a primeira pergunta. Mas a segunda pergunta é diferente. A segunda pergunta é: Pedro, o teu amor por mim é maior do que o teu amor por eles? Você me ama mais do que você ama a eles? Percebe a diferença, irmãos? E a terceira pergunta:
Você me ama mais do que estas coisas? Percebe? Na segunda pergunta, uma letra. Me ama mais do que a estes? E a terceira pergunta é uma palavra que não foi traduzida. Estas coisas. Percebe o final da pergunta? E que coisas eram essas, irmãos? Barco, redes e peixes. Tem uma coisa mais que pescador gosta do que barco, rede e peixe, uma rede cheia de peixe, com 153 grandes peixes. E aí Pedro entendeu, irmãos. Ele falou, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Irmãos, Pedro estava dizendo o seguinte, porque essa pergunta é feita para nós. Davi, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que teu irmão? Você me ama mais do que ele? E por que você não demonstra isso? Por que você não demonstra isso? Davi, o teu amor por mim excede o amor que eles têm por mim? Segunda pergunta, Davi, você me ama mais do que a eles? O teu amor por mim é maior do que o amor que você tem por eles? Eu fico pensando assim, irmãos, quanto tempo nós gastamos nas redes sociais? Quanto tempo nós gastamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, conversando sobre política, conversando sobre esportes? Mas às vezes, irmãos, 1 hora de palavra cansa. Um culto cansa. Você me ama mais do que as pessoas? E a terceira pergunta, você me ama mais do que coisas? Para Pedro era o barco, eram as redes, era o bote, eram os peixes. Mas Deus está perguntando nesta manhã, você me ama mais do que móveis, imóveis e automóveis? Você me ama mais do que as coisas, do que as tuas posses? E por que você parece valorizar mais essas coisas do que a mim? Por que parece valorizar mais? Porque você gasta mais tempo com as pessoas do que comigo. E por que elas demonstram me amar mais do que você? Irmãos, estou fechando a Bíblia. Eu achei interessante que a pergunta foi se você me ama. Irmãos, se perguntasse sobre a cultura de Pedro, uma pergunta relacionada com o seu conhecimento, você ia perceber que Pedro não estava apto, né, meu irmão? Não estava apto. O mais culto era Judas. Foi aquele que traiu Jesus. O filho da perdição, o mais culto. Eram iletrados. Jesus não está perguntando, olha, Pedro, você tem credencial? Você tem títulos? Você tem faculdades, Pedro? Olha, Pedro, você tem faculdades? Jesus não está perguntando isso. Jesus está perguntando, Pedro, você me ama? Porque Pedro podia dizer, não, Senhor, eu não tenho títulos. Eu sou analfabeto. Eu não tenho diplomas. Eu não tenho credenciais. Mas Jesus não está perguntando isso, irmão. Ele está perguntando, você me ama? E qualquer um de nós podemos dizer, sim, Senhor, eu te amo. O mais interessante na história é que Pedro realmente amava Jesus. A história prova que Pedro amava Jesus. E hoje Jesus está perguntando para você, para mim, Davi, você me ama? Maria, você me ama? José, você me ama mais do que eles? Essa pergunta é feita para mim, irmãos. E a pergunta é simples, mas envolve uma reflexão, porque todos nós podemos amar. Às vezes, irmãos, o nosso testemunho depõe contra nós. Às vezes pode pensar assim, olha, as pessoas olham para mim, jura que eu não amo, mas eu amo. O meu depoimento, o meu testemunho, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Teve que confessar 3 vezes. Negou em público, no pátio da casa de Caifás. Teria que confessar em público, no mar da Galileia. Perante os soldados em Caifás. E perante os discípulos no mar da Galileia. Que possamos, irmãos, nesse momento refletir. E que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos bendiga. Que o Senhor nos bendiga. Que o nome de Deus tenha sido glorificado nesta manhã. Este é o meu sincero desejo e oração. Amém.